Por onde é que se começa um processo de separação e de divórcio? Mais do que procurar de imediato um advogado, aquilo que eu proponho é recorrer aos pilares do divórcio consciente. E as crianças com mais de 12 anos, elas são chamadas mesmo os pais estando de acordo. Até há divórcios que ocorrem fora do tribunal e são altamente litigiosos. Portanto, a palavra litigioso é mal emprega aqui nestas circunstâncias. Litigioso tem a ver... Olá, Marcela. Olá, Mafalda. Seja bem-vinda ao nosso podcast para um divórcio mais consciente. Cá estamos de novo, uma nova série, uma nova temporada. Tão bom. Não é? Vai ser. Vai ser, sim, senhora. Bem-vinda. Olha, hoje resolvemos nesta nova temporada começar pelo princípio. Como era um desafio que já nos tinham lançado quando fizemos a temporada presencial, a última, e que nós fomos deixando aqui a marinar de alguma forma para até arranjar o timing certo, e agora chegamos ao timing. E que é, afinal, como é que se pode começar? Por onde é que se começa um processo de separação e de divórcio? Não é? Quais são os primeiros passos? Muitas vezes as pessoas, quando começam dentro de si a pôr a hipótese, ou já com muita clareza de que, olha, o caminho é mesmo esta relação não está a funcionar nestes moldes, quero mesmo terminar o casamento, ou a união de facto, o que for, e quais são os próximos passos? E muitas vezes aqui parece só assim uma grande névoa à frente, não é? E as pessoas perdidas sem saber por onde começar. Há várias coisas que nos fazem sentir perdidos, o medo é um deles, e que o caminho está ali à vista e às vezes não conseguimos ver, mas aqui estamos a falar de processos que a maior parte das pessoas não passa recorrentemente. A maior parte das pessoas não se para 2, 3, 4, 5, 6 vezes ao ponto de já ter o processo claro à sua frente, não é? Agora diz isso, é muito comum as pessoas quando nos procuram dizer porque este é o meu primeiro divórcio, como se pudessem ao passar por um segundo divórcio já ter aquilo já antecipando, já conhecido, não é? Sim, como sim, se pudesse ser assim. Embora também já temos tido pessoas que é o segundo, não é? Sim, já e há pessoas que até pode ser o terceiro, o quarto. O Nicolau Breiner passou por imensas separações. E já tivemos pessoas que, do ponto de vista não formal, mas que dizem que já é a terceira ou a quarta relação, separação. Sim. Pois há pequenas nuances. Olha, é a primeira vez que estou-me a separar com filhos. Ou estou-me a separar, mas desta vez também tenho enteados, ou também tenho. Portanto, pois há pequenas nuances. Mas mesmo quando. Isso daria provavelmente outra conversa. Que é mesmo quando já se passou por há sempre muitas novidades. E não é igual, porque o contexto nunca é igual. Exatamente. Não é? Há sempre elementos diferenciadores. Exato. Mas sim, essa é a grande primeira questão que assola a maioria das pessoas que estão num momento de transformação de vida familiar, que pensam ou ponderam o divórcio. Que é, quais são os passos? Como é que se faz? Não é? Por onde se começa? Como é que se faz? O que é que vai acontecer? Não é? Essa é a primeira grande questão. Não é? De quem já decidiu ou quem está em dúvida a passar pelo divórcio ou pela separação. Eu acho que o primeiro grande convite que a pessoa deve fazer a ela própria, mais do que procurar de imediato um advogado, é sentar-se e falar consigo próprio. E aquilo que eu proponho é recorrer aos pilares do divórcio consciente. Dizes, mas a maior parte das pessoas não conhece os pilares do divórcio consciente. Exato. Então, mas acho que podemos enumerar aqui, porque eu acho que é mesmo uma grande ajuda. Conhecer os pilares do divórcio consciente pode ajudar, de facto, a dar respostas muito claras neste primeiro momento prévio, antes das pessoas procurarem ajuda. É muito orientador. Eles são 4. Queres ajudar aqui a... Sim, acho que posso. Vamos começar pelo primeiro. O primeiro, nós vamos não fazer... Não há propriamente uma ordem. Isso, nós vamos fazer aqui uma ordem, porque é uma ordem organizadora para nós, para a nossa linha de raciocínio, mas na realidade não há prioridades, não há um pilar que seja prioritário em relação ao outro, ou que seja mais fundamental do que outro. Todos eles são importantes. Cada um deles podemos estar a precisar mais de um do que de outros, por causa do momento, do contexto, do nosso próprio perfil.
mas também porque às vezes há pilares que já estão bem consolidados da nossa natureza, do que tem sido a nossa história, e outros estão assim um bocadinho mais fragilizados. Então, mas não há prioridades, nem há uns mais importantes do que outros. Então, o primeiro pilar é o pilar da intencionalidade. É um pilar aqui faz sentido começar por aí. Neste caso que estamos aqui a apresentar quais são os primeiros passos, é a intenção. Olha, eu tenho a intenção de me separar. Ok, essa é a grande intenção. Mas quais são as intenções que estão dentro dessa intenção? Porque a pessoa não se quer separar para estar separada. A pessoa não se quer divorciar para estar divorciada. A pessoa tem uma intenção por trás desse desejo de transformação do seu contexto familiar e da sua estrutura familiar. E raramente é porque quer estar separada. Apetece-me estar separado, não é? Olha, uma coisa que acho que pode ser importante, que é não se confundir, que é o motivo da separação é uma coisa. O propósito, aquilo que me leva à minha intenção ao separar-me é outra. Isso. Fazer esta separação acho que é muito claro, porque às vezes é fácil cair neste erro. E as pessoas chegam muitas vezes até nós a dizer, porque o que me leva à separação foi que não havia comunicação ou tínhamos discussões permanentemente. Ok, o motivo é uma coisa, mas vamos nos ligar qual é o propósito. A intenção está muito ligada a isso, ao que é o propósito, não é? E a pergunta para distinguir uma coisa da outra, o motivo, geralmente a pergunta que responde ao motivo é o porquê. A pergunta de onde se consegue a resposta para a intenção ou para o propósito, se quiseres, é para quê? Não é? Então, mas eu quero me separar para quê? E daí vêm as respostas que vão dar-nos clareza sobre a nossa intenção, não é? Quero-me separar para poder viver uma vida mais tranquila, ou quero-me separar para poder dar paz aos meus filhos, ou quero-me separar para me poder reencontrar comigo própria, ou comigo própria, ou quero-me separar para poder libertar-nos de uma relação que já não nos serve, ou quero-me separar para poder viver quem eu realmente sou. Isto é o para, são as intenções. O porquê são os tais motivos que estavas a dizer, e não nos vão, a pergunta do porquê vai-nos dar poucas respostas sobre a intenção. Então, o para quê é uma grande pergunta. Acho que é uma pergunta muito importante e que, alcançada a resposta, é a pessoa agarrar essa resposta, guardá-la, reservá-la e em momentos de maior criatividade, não é? Porque eles vão surgir, lembrar-me, qual era a minha intenção? Qual é a minha intenção? A grande intenção. Qual é a minha grande intenção? Sim. Guardar isso assim mesmo de forma religiosa, eu acho que essa é a primeira grande pergunta a fazer. E alcançada a resposta, guardar mesmo com uma forma muito, muito sagrada, não é? Porque vão haver com certeza muitos momentos em que nos vamos esquecer qual era a nossa intenção. Então acho que esse é assim o primeiro grande passo. Sim. Posso fazer só que uma salvaguarda? Atenção que quando respondemos à pergunta para quê, tem que estar relacionado connosco próprios, não é? Com coisas que nós desejamos, que queremos, que procuramos e que dependem de nós e têm a ver connosco. Eu agora, quando estava a ouvir, lembrei-me assim, pois há pessoas que dizem assim, para quê, não é? Qual é a intenção? Então, é para o outro perceber que não sei o quê. É para o outro ver como eu fiz. Exato, então lembrar que é o para quê em relação a mim, não é? Em relação à minha vida, quem eu sou, o que eu desejo. Incluir, pode-se arrastar assim, a expandir esta intenção para os filhos. E que faz muito sentido, nós quando somos mães e pais, a nossa vida é muito orientada também a partir desse propósito de parentar os nossos filhos, então pode expandir também aos filhos, faz sentido que sim. Agora, para o outro, faz pouco sentido. O que eu gosto de dizer, acho que é mesmo muito, 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 muito importante. Porque eu acho que existe um mito, sou eu a dizer, que o divórcio é algo sempre a dois. O divórcio é um processo individual. Por isso, todas as perguntas que possamos fazer sobre este momento têm que ser sempre feitas e colocadas na primeira pessoa. O que é que eu quero para mim?
que é que me serve? É sempre a pensarmos em nós. Sim. Não invalidando ter capacidade de encaixe, de enquadrar, se a outra pessoa tiver nessa disposição, disponibilidade e capacidade de se poder fazer a par com o outro. Mas cada um tem que fazer o seu, e pode haver pontos de encontro e momentos de encontro, intenções alinhadas um com o outro, mas tem que partir sempre de um alinhamento interno pessoal primeiro, não é? E depois ir fazendo essa ligação. Totalmente. Quando é possível. Nem sempre é possível. Totalmente, sim. Isto não é dizer que vou fazer este caminho... Estou-me ralando para outra pessoa. Agora, a decisão, com todo o respeito que tenho que ter pelo outro, tem que ser sempre de um lugar individual. Acho que é muito esse receio, não é? Que é quando estamos centrados em nós próprios, que nos possamos tornar egoístas, egóicos, descuidados com o outro. E não é verdade. A experiência mostra que as pessoas que estão mais enraizadas e alinhadas consigo mesmas conseguem ser mais gentis, generosos, flexíveis para com o outro. Muito mais até de que quem está muito desalinhado consigo próprio e perdeu-se de si. Então, mas, olha, é outro mito. Que é quando eu estou muito ligada, não é autocentrada, não é? É ligada em mim. Um autocentrado também não é bem uma ligação a si próprio. É outra coisa, é um desligamento dos outros. E na realidade, quem está bem alinhado consigo está disponível também para o outro. Então, está tudo tão, ao mesmo tempo, tão ligado, porque isto vai depois para aquele grande tema que nós falamos, para a responsabilidade, mas enfim, não nos vamos perder. Ok. Sim, porque queremos aqui também um episódio bem prático para as pessoas poderem acionar o seu próprio processo e poderem se sentir orientadas, ok? Então, primeira grande pergunta: para quê? Para quê? Para poder descobrir e alinhar a intenção, então é para quê? Então, primeiro pilar do divórcio consciente, que é a intencionalidade, ligar-nos a este pilar e fazer esta pergunta: para quê? E pode ser um excelente primeiro passo para quem está a pensar, a ponderar ou a querer mesmo avançar com uma separação. Nesta conversa connosco próprios, ligar-nos ao segundo pilar. O segundo pilar, que é aceitar a realidade como ela é. Uau! Isto já é um convite exigente, não é? Aceitarmos a realidade como ela é. A pessoa, de facto, enraizar-se às suas... ligar-se também à sua própria realidade, ao seu contexto. E quando estamos a ligar-se à sua realidade, não é àquilo que a pessoa desejaria que fosse, ou que achava que devia ser. Também é fazer uma análise clara do que é o seu contexto, porque às vezes as pessoas chegam até nós com uma narrativa que não corresponde àquela que estão a viver, não é? É muito comum isto acontecer. Por isso é fazer aqui perguntas que podem ajudar. Qual é a minha realidade? Não é? Sim. Conhecer a sua própria realidade. E vamos desde questões emocionais a questões também práticas. Do dia a dia. Não é? Se eu estou a pensar em divórcio, eu estou a pensar separar-me, preciso da rede de apoio no futuro? Sim. Tenho a minha família mais próxima, está a 300 km. Então como é que eu me posso organizar sabendo isto? Se calhar não posso contar com esta família a 300 km, aceitar a realidade como ela é. Eu não tenho aqui a minha família, se calhar vou ter que me organizar não contando com ela. Por exemplo, Sim, tem um fundo de maneio neste momento para, caso saia de casa, consiga assegurar os primeiros meses do que uma mudança de casa pode implicar, sei lá, mobilar uma casa. Ou, Isso é importante, aceitar, conhecer a minha própria realidade, pensar, conhecendo a minha realidade, como é que, tomando esta decisão, eu me posso organizar. Não é? Exato.
Exato. Quantos filhos tenho? Em que escolas é que estão? A que distância estão uns dos outros? Como é que tenho liberdade do ponto de vista da deslocação ou não? Sou autónoma, tenho carro, não tenho carro, uso transportes. Como é que vai ser isto, não Profissionalmente é? tenho o tipo Quais de são os horários. meus horários? Exato. Porque isso vai ter implicações, obviamente, com mudanças na estrutura familiar. Exato. É mesmo muito importante fazer esse inventário e até se pode fazer por níveis, não é? Primeiro um inventário, e se quisermos ser aqui mais rigorosos do ponto de vista do procedimento, então podemos começar internamente, ok, quais são os meus recursos internos? Sou uma pessoa que precisa de muita estabilidade, ou sou uma pessoa que consegue improvisar muito, sou uma pessoa que precisa de muita informação, ou não precisa assim tanta de informação, ou sou uma pessoa que quando faço estas transformações costumo emocionalmente ir muito abaixo, ao contrário, vou com tudo, e depois só meses à frente é que me deixo ir abaixo. Como é que eu costumo funcionar? O que é que costuma acontecer em mim, não é? E começar por esses processos meio internos. Estou com medo do quê? Que tipo de informação é que eu costumo precisar para me acalmar, para me tranquilizar, para me orientar? Eu gosto de tudo por escrito, ou prefiro informação, ir improvisando com a informação que vai chegando. Portanto, internamente. E depois podemos ir a um nível assim um bocadinho mais externo, não é? Aqui em casa, como é que as coisas são? Com os miúdos, as dinâmicas, as rotinas, os banhos, as comidas, os gastos de água, os gastos de luz, coisas mesmo muito práticas, a idade não dos é? miúdos, não é? Eu tenho A idade crianças das muito crianças. pequenas, não tenho já miúdos adolescentes. Isto é o Exatamente. meu contexto. Não é? Aqui já dentro de casa. E depois podemos até expandir, ok, família, fora de casa, trabalho, e irmos por níveis fazendo esse inventário dos nossos recursos e da nossa realidade. Assim, costuma ajudar pôr-nos bem de fora, ir começando a pôr assim um zoom out, como se estivéssemos no helicóptero a subir para ver a panorâmica da nossa realidade e tentar, até se pode fazer esse exercício. Se eu me estivesse a ver de fora, o que é que eu estava a ver? Como é que a minha vida é? Como é que eu a descreveria? Isso pode ajudar. E então, como é que a realidade é? Mais uma vez, também incluir outra pessoa, não é? Outra pessoa de quem eu me vou separar, como é que costuma funcionar, como é que costuma reagir, qual é o perfil do ponto de vista da personalidade, qual é o papel que costuma ter na vida dos nossos filhos, como é que costuma estar presente, se não costuma estar presente, qual é o estilo parental que tem, qual é o meu estilo parental. Então, tentar fazer assim uma boa descrição da sua realidade de forma neutra. Acho que se começarmos a utilizar adjetivos, adjetivar demasiado, em princípio já não está a correr tão bem como era suposto, já não é um inventário. Estamos na base dos pressupostos, não é? Já estamos... Sim, já no julgamento, já estamos aí para o que devia ou não devia de alguma forma ser, não é? Então tentar, se começamos a ver que estamos a fazer descrições do género, a minha realidade, o meu contexto familiar, ou cá em casa é tudo extraordinário, fabuloso. Pronto, já alguma coisa não está a correr bem, é ao contrário, né? É desastroso, é impossível, é caótico. Isto também não nos está a descrever a realidade como ela é. Está a descrever como a sentimos e como a percepcionamos e como a qualificamos. Não é isso que estamos à procura agora. É mesmo uma descrição neutra do que se passa, de como é. Portanto, se conseguimos tirar adjetivos, é isso mesmo. Vai funcionar. É aquilo que nós, pessoas ligadas ao direito, à área jurídica, dizemos... contextualizar em factos só. Vamos deixar as emoções de lado porque nós não conseguimos provar emoções, fazer prova das emoções. Queremos factos. Queremos como é que as coisas são assim. Vamos deixar as emoções de lado, não é? Vamos deixar adjetivar também de lado, não é? Porque são coisas difíceis de provar. O grande, o pequeno, são sempre coisas relativas. Muito subjetivas, não é? Muito subjetivas. Então é isto, conseguir fazer este inventário, sentar e conseguir fazer este inventário. Às vezes nestes dois pilares, tanto na intenção como na aceitar a realidade como ela é, pode ser um trabalho entre aspas, não é? Um processo interno, individual, e que a pessoa pode fazer sozinha e tal, mas também pode ajudar muito ter alguém a apoiar, seja o psicólogo que já segue, se não tiver ninguém assim de referência, pensar nessa hipótese, porque nós sozinhos temos tendência a ir para as mesmas perguntas, para as mesmas rotas cognitivas que já estamos habituados a fazer e, portanto, não ganhamos novos insights ou novas perspectivas quando uma pessoa nos começa a fazer outras perguntas ou pedir melhor, explica-me lá melhor isso, como é que é isso, a sério, e esta interação ajuda-nos a ganhar mais ângulos em relação à nossa realidade que sozinhos tipicamente, somos humanos, não é? Isto faz parte de sermos humanos, tipicamente vamos para os ângulos que nos são habituais.
estamos mais treinados a ir. Então, uma segunda pessoa, não é? Eu diria um facilitador de parentalidade não conjugal e divórcio consciente, porque é uma pessoa que à partida está muito por dentro destes processos e como tem muita experiência de acompanhar muitas pessoas nestes processos, ajuda-nos a antecipar o que pode ser estes processos. É alguém que tem de facto aqui uma informação muito específica, tem sobre divórcio, sobre parentalidade não conjugal. Para além de parentalidade, tem formação sobre parentalidade, tem também conhecimento jurídico, porque nós sabemos que a literacia não se vai substituir um advogado, mas a falta de literacia jurídica que existe na nossa sociedade é enorme, e o facilitador de parentalidade não conjugal tem este conhecimento, não substituído obviamente um profissional da área, mas tem este conhecimento que na generalidade não vamos encontrar outros profissionais com este conhecimento, e conhece em particular o que se está a passar, as fases, as várias fases que estão a acontecer dentro da pessoa. Isso pode ajudar neste primeiro momento, dar aqui uma boa orientação de tomada de rumo. Vou interromper só por uns breves segundos para te entregar informação muito relevante. Se és um profissional da área da família, da infância ou adolescência que quer apoiar efetiva e intencionalmente pais e filhos que vivem num contexto não conjugal ou que estão a passar por uma separação, então vem fazer formação, mentoria e supervisão connosco. Semeia bons princípios, rompe padrões e ultrapassa obstáculos metodológicos. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação, também temos apoio e formação para ti. Porque em vez de traumáticos, a separação e o divórcio podem ser uma reparação, com crescimento emocional e pessoal para todos os envolvidos. Para mais informações, segue um link na descrição do episódio. E agora, vamos já voltar à nossa conversa. Sim. Olha, há pouco tempo com uma pessoa que está nesta fase de decisão, estávamos em sessão e eu lembrei-me foi durante a própria sessão que tive esta memória. Quando a minha mãe estava grávida de mim, foi quando surgiu nessa altura, há quase 50 anos, mas quase há 50 anos, surgiu em Portugal o parto sem dor. Chamavam-lhe o parto sem dor. Na verdade não era um parto sem dor, na verdade era preparação para o parto. Mais tarde acabaram por fazer a adequação do nome e deixou de ser parto sem dor e passou a ser preparação para o parto. Porque o parto sem dor quanto muito é com epidural e não é propriamente como era há 50 anos, não havia epidural. Então, no fundo, a preparação para o parto é um processo que antes das mulheres irem parir, entretanto foi muito interessante também, começaram a incluir os homens, geralmente, ou o casal que vai ter a criança, que é preparar para as várias fases. Isso não quer dizer que não vai ser doloroso, ou não quer dizer que não vai ser assustador, mas quer dizer que estamos preparados para o processo, quer dizer que conhecemos as várias etapas do processo. Claro que conhecer é uma coisa, estar lá é outra, mas estar lá quando já conhecemos retira um nível de surpresa e um nível de indignação até às vezes, não é? Que não é muito útil para o processo em si. Então conseguir antecipar algumas coisas é mesmo muito importante. Portanto, fazermos-nos acompanhar alguém que está habituado a ver outras famílias a passar por isso, já viu muitas famílias a passar, e o que é que funciona melhor, tem intuição do que é que pode ser mais útil a cada momento, antecipar coisas que as pessoas não se lembram sequer. Mas isso pode acontecer. Sim, isto pode acontecer, não é? E portanto fazer determinadas perguntas que as pessoas não estão sequer preparadas. Então alguém a acompanhar este processo pode ser mesmo muito, muito interessante. E já agora aproveitar para dizer que no livro, Marcela, nós esquecemos de mencionar isso, no nosso livro fala dos pilares e tem esta orientação toda também. O livro do Divórcio Consciente, Aliar o Direito à Parentalidade, tem aqui uns bons capítulos dedicados aos pilares do divórcio consciente. Então já temos dois pilares. E chegados aqui, eu acho que a própria pessoa já tem aqui muita informação. Depois desta conversa consigo próprio, ou com a ajuda de um profissional, mas sempre as respostas são sempre alcançadas pelo próprio, ainda com orientação. Se calhar chegou à altura, aí sim, de procurar
ajuda aqui do profissional do ponto de vista legal, que é o terceiro pilar. Das decisões informadas. Das decisões. Okay. Porque, de facto, aceitar a realidade como ela é, estarmos ligados à nossa intencionalidade, é mesmo importante, mas também é muito importante para dar um passo tão grande como um passo de mudança, um passo que vai transformar, que vai ter implicações na família, estarmos informados de como é que isto, que impactos é que isto tem do ponto de vista legal, não é? Como é que se processa? Como é que se processa? Olha, primeiro, assim, convite, antes até de procurar um advogado, é a pessoa vir já com esta informação. Que regime de bens, a pessoa sendo casada, que regime de bens é que eu decidi quando casei. Muitas pessoas não sabem o seu regime de bens. É curioso, não é? Começa-se logo o casamento já inconsciente de determinados aspectos. É mesmo muito comum e acho que diz logo muito de como se vai para o casamento, não é? E esse é a primeira, do ponto de vista legal, a primeira pergunta que quem está a ponderar um divórcio deve fazer. Qual é o meu regime de bens? Nós temos 3 regimes de bens: o comunhão de adquiridos, que é o regime supletivo, se a pessoa nada fez quando casou com comunhão de adquiridos, ou seja, tudo o que foi adquirido depois do casamento é do casal, o que tinha antes do casamento é apenas seu. Portanto, isto quer dizer, se nada fizermos para ter um determinado regime, este é o regime seguramente que a pessoa tem aplicado. O regime de bens, comunhão de adquiridos. Depois temos o regime de separação de bens, em que as partes, para terem casado através do regime de separação de bens, fizeram uma convenção nupcial. Significa que houve um documento qualquer que prepararam antes do casamento, para que lhe seja aplicado este regime de bens. E este regime de bens diz que se cada um tem, o património está separado, não é? Independentemente do que adquiriram depois de casado, se está registado em meu nome é meu, se está registado em nome do outro é do outro. E é possível também registar, adquirir bens em que uma parte é de um e outra parte é do outro. Também é possível fazer nesse regime, não é? As pessoas podem ter casado em separação de bens e ainda assim decidiram que agora vamos comprar esta casa em conjunto, então com propriedade. Podem-no decidir. E depois terem bens que são, eu tenho o meu carro, tu tens o teu carro. Eu tenho a minha casa, vamos comprar uma casa de férias, ainda assim sou eu que eu vou comprar, não és tu. Não é? E temos ainda o regime da comunhão geral de bens. O regime da comunhão geral de bens significa que, independentemente, as pessoas também tiveram tratado um papelinho antes de casarem, também trataram aqui de uma formalidade, e escolheram que todos os bens, mesmo antes do casamento, são de ambos. São das duas partes. Temos então 3 regimes de bens. Isto para as pessoas casadas. Para os não casados. Para os não casados. Então essas pessoas são unidos através da união de facto. Através da união de facto, na verdade, impera aqui o regime também da propriedade, não é? Se está registado em nome de A, é de A. Se está registado em nome de B, é de B. E não quer dizer que não exista, porque ou se registaram, compraram conjuntamente, então existe copropriedade. Não temos regime de bens. O que temos é olhar para a propriedade, como é que ela está registada. O que não quer dizer que não existem efeitos jurídicos a serem analisados e a serem ponderados. Mas em termos de bens, de regime de bens, o que interessa nós averiguarmos é como é que os bens estão registados. Também temos que olhar para aqui, para as dívidas, não só para a propriedade, para os ativos, temos que olhar também para as nossas dívidas. E aqui faço uma recomendação muito clara: consultar o nosso mapa de responsabilidades bancárias. Qualquer um pode consultar, vai ao site do Banco de Portugal, pode consultar, é fácil, não é muito difícil, e pode ver quais são as responsabilidades bancárias que têm registadas no Banco de Portugal.
E isto dá-nos logo aqui informações muito, muito importantes para nós levarmos ao advogado num primeiro momento, numa primeira consulta. Qual é o meu regime de bens e dívidas do ponto de vista de responsabilidades bancárias que eu possa ter registado, que sejam da responsabilidade de ambos os cônjuges, no caso de serem casados. Não sendo casados também, não é? Porque unidos de facto também é importante ver como é que nós adquirimos um crédito, como é que ele foi registado, porque acontece muitas pessoas numa relação às vezes não tomarem conta destes aspectos, não é? Assinarem de cruz e pronto. Dito isto, regime de bens. O que é que é importante também ter presente? Nós em Portugal temos 2 tipos de divórcio. Nossa ordem jurídica reconhece 2 tipos de divórcio. Divórcio por mútuo consentimento, que é um divórcio em que as partes estão de acordo no divórcio, ou quando as partes não estão de acordo, é um divórcio por não consentimento que segue a via judicial os tribunais. Então, o divórcio por mútuo consentimento, em regra, ele ocorre na Conservatória do Registro Civil, não se vai a tribunal. Quando as partes não estão de acordo no divórcio ou não estão de acordo quanto a alguns aspectos do divórcio, temos o divórcio por não consentimento, que é aquele que as pessoas conhecem como divórcio litigioso, e ele ocorre no tribunal. Mas que é, no fundo, um divórcio judicial, não tem que ser litigioso. Até há divórcios que ocorrem fora do tribunal e são altamente litigiosos, portanto a palavra litigioso é mal emprega aqui nestas circunstâncias. Litigioso tem a ver com a forma como se vai litigar ou não perante o processo versus se ocorre no tribunal ou se ocorre fora do tribunal. Mesmo então, muito importante lembrar-se isso. Associa-se muito o litigioso ao tribunal, mas quantas e quantas vezes divórcios por mútuo consentimento e que ocorrem na conservatória são altamente litigiosos. Não é? É muito importante lembrarmos isso. Bom. O divórcio por mútuo consentimento, ou seja, o divórcio ocorre na conservatória. O que é que ele, para acontecer, para que seja possível, é obrigatório aqui alguns acordos, as partes chegarem a acordo sobre aqui umas quantas matérias. O que é obrigatório? Então, primeiro, a vontade, estarem ambos de acordo em se divorciar. Depois, o destino da casa de morada de família. A casa de morada de família é onde a família residia. E quando falamos no acordo sobre o destino da casa de morada de família, não estamos a falar sobre a partilha desta casa de morada de família. Estamos a falar que, depois do divórcio, quem é que lá fica a residir? Pelo menos até à sua partilha. Ok? Acordo sobre animais de estimação. A lei dá esta proteção, passou a ter esta preocupação com os animais de estimação, que cheguem a acordo sobre os animais de estimação. Com quem ficam, como é que as suas responsabilidades, como é que vão dividir as responsabilidades com as despesas dos animais. Esse é um aspecto também a acautelar. Acordo sobre a relação de bens comuns. Aqui é importante saber então o regime de bens. Não é? Quais são os bens comuns? Quais são os bens que pertencem a ambos? Têm que ser arrolados. Ativo, passivo. O ativo e as dívidas também. Okay? Acordo sobre alimentos entre cônjuges. Pode haver um cônjuge, uma parte que fique desfavorecida, e então pode haver aqui necessidade de acordarem alimentos entre cônjuges. Não é uma questão atualmente na sociedade contemporânea muito comum, porque em regra ambos os cônjuges trabalham, ambos têm rendimentos próprios, mas pode haver. Sendo que o acordo de alimentos entre cônjuges não é uma coisa ad eternum, não, ou seja, não é para sempre. Basta uma transformação que esse que fica a receber alimentos passe a ter rendimentos, ou caso volte a casar, para que se cesse a obrigatoriedade do outro prestar alimentos. E, por fim, o acordo sobre as responsabilidades parentais. O acordo sobre as responsabilidades parentais, quando existem filhos menores de idade. O acordo sobre as responsabilidades parentais, ele é depois avaliado no Tribunal de Família e Menores.
aqui uma importância, aqui um pormenor muito importante a chamar a atenção, que muitas das vezes não se tem conhecimento, é que mesmo os pais estando de acordo, mesmo os pais se metendo por acordo a regulação das responsabilidades parentais, como é que vão exercer a parentalidade ou como é que vão parentar os seus filhos, não é, Mafalda, como tu gostas de dizer? Sim, exato. Isto vai ao Tribunal de Família e as crianças com mais de 12 anos, elas são chamadas, mesmo os pais estando de acordo, elas são chamadas para serem ouvidas. Porque há aqui uma obrigatoriedade da audição da criança nas decisões que lhe dizem respeito. E acho que não me está a faltar nenhum acordo, pois não? Não. Daquilo que eu me lembro de acompanhar nas tuas consultas. Estes são os acordos obrigatórios para um divórcio por mútuo consentimento. Se não for possível obter acordo sobre destas matérias obrigatórias, segue-se para a via judicial. E estamos aqui no pilar das decisões informadas, não é? Portanto, esta parte também jurídica de como é que se pode... Para os pais em união de facto, o acordo das responsabilidades parentais também é obrigatório, também não é? É obrigatório. E aí processa-se, havendo acordo, processa-se na Conservatória do Registro Civil, em qualquer Conservatória do Registro Civil. Não havendo acordo, recorre-se ao tribunal e pede-se a regulação das responsabilidades parentais dos nossos filhos. Não é? Há outro aspecto aqui das decisões informadas que também acho relevante e importante falarmos, que é sobre nos informarmos, ou os pais informarem sobre como o impacto que a separação de facto tem nos filhos, ou o que é que podem fazer para mitigar, diminuir, amortecer esse impacto nas crianças, qual é o impacto, como é que se pode comunicar com os filhos sobre o que vai acontecer. Aliás, nós temos também um episódio sobre isso, deixo depois aqui na descrição deste episódio, esse episódio específico é como vamos falar com os nossos filhos, e depois terminar os desafios. Há coisas que são muito naturais de acontecer nestes processos, e que as pessoas, por não estarem informadas, começam a atribuir significado, ou começam a pensar que há coisas que não estão a correr bem, ou que, enfim, é isso, começam a atribuir significado, e às vezes são coisas naturalíssimas que se estão a passar, mas que as pessoas, por não conhecerem esses aspectos, ou se assustam, ou se preocupam demasiado, ou começam a tomar medidas que são desproporcionadas ou desadequadas à situação. Portanto, também ter informação sobre, para cada idade, o que é importante, o que é que as crianças também pensam e sentem durante estes processos, sinais de alerta sobre o desenvolvimento, sobre o bem-estar das crianças. Os pais não têm que saber tudo, mas têm que saber onde é que podem ir procurando alguma desta informação, com quem é que se podem fazer acompanhar. Muito, muito, muito importante, não é? Porque se há alguém, havendo filhos, que tem um impacto de uma decisão destas, não é? É sobre os filhos, não é? E aqui é preciso dizer que muito poucos advogados têm este conhecimento do ponto de vista da parentalidade e do desenvolvimento infantil. Haverá alguns, mas é uma matéria que transcende muito o jurídico, não é? Que transcende muito a parte do conhecimento das leis. E aqui eu recomendo mesmo, Mafalda, que consultem um facilitador de parentalidade não conjugal, que tem, de facto, este conhecimento tão claro. Depois, em articulação com o advogado, pode... Então aí é ouro, não é? É ter as ouro, duas não é? coisas articuladas é espetacular. Sim. Que é, sabendo e conhecendo o momento, a idade, as necessidades da criança, atendendo à sua faixa etária, depois podermos adequar para o acordo de responsabilidades parentais que vamos desenvolver, não é? Sim, para o acordo, mas mesmo para o dia-a-dia, para a relação, como interagimos, como respondemos, como recebemos, como mediamos o comportamento dos nossos filhos, como o orientamos, que input, que feedback, que olhar é que temos sobre eles durante este processo. Portanto, há uma parte prática, ok, para elaborar o acordo, super importante, mas depois também na parte da relação, não é? Como é que recebemos determinada informação que eles nos trazem, quando eles estão zangados, irritados, impacientes, quando às tantas estão sempre colados a nós quando chegam, e estão sempre colados a nós e não nos largam, e o primeiro dia parece que não podemos fazer mais nada se não estar colados a eles. O que é que isso quer dizer na verdade? Como é que podemos estar com eles para
ajudar que essa necessidade seja mais rapidamente satisfeita e não levar tanto tempo a sê-lo. Então há aqui uma série de pistas e de orientações do ponto de vista relacional que pode fazer muita diferença na forma como o processo é vivido pelos pais e pelos filhos. Isso é tão importante, porque é um momento que de facto tomamos a decisão, mas é saber que vão acontecer muitas situações novas que nós por não termos ainda conhecimento, porque ainda não passámos por elas, que não vamos conseguir percebê-las, e se pudermos ter aqui apoio para fazer a leitura do que aí vem e o que é que está a acontecer, seguramente que o caminho vai ser mais fácil, não é? Sim. E para além de mais fácil, é sobretudo mais construtivo. Talvez, olha, se calhar essa também é outra questão e leva-nos para o quarto pilar, que é o pilar da compaixão, não é? Tudo isto que estamos a dizer não quer dizer que vai tornar mais fácil ou mais simples, mas vai ser seguramente mais informado, mais consciente. Acho que também há aqui um mito muito grande, que é quando a decisão é uma decisão adequada para a nossa vida, quando está alinhada connosco, quando é uma decisão que desejamos, ou que se não fomos nós que desejamos, foi outra pessoa, mas que nós nos ajustamos e aceitamos a decisão do outro porque também não queremos estar numa relação em que o outro não quer estar, não é? Portanto, a partir do momento que entramos neste processo que, olha, não fui eu que iniciei, não era o meu desejo, mas vou recebê-lo como sendo o desejo do outro e, portanto, não há condições para continuarmos nesta relação. Mesmo com tudo isso, não quer dizer que não seja difícil, ou que não seja duro, ou que não seja doloroso, ou que não seja triste, ou que não seja cheio de raiva e de zanga e de euforia e de esperança é um carrossel emocional imenso. Acho que é uma trend achar ultimamente vou seguindo algumas pessoas e comentários e vejo que as pessoas vêm muito com esta ideia de que se está a ser difícil emocionalmente é porque não é o caminho certo, porque quando é o caminho certo emocionalmente é tudo fácil e linear, e isso não é verdade. Nós podemos estar no nosso caminho certo e estar a ser altamente doloroso, tal como podemos estar no nosso sítio errado e ser extraordinariamente confortável. Então, ter também aqui algum cuidado com a forma como interpretamos as nossas emoções, lembrar isso, não é? É mesmo importante, lembrar. As emoções são pistas extraordinárias sobre o que estamos a sentir e sobre o que nos serve e não nos serve, mas são pistas que também têm os seus quês, porque nós também emocionalmente fomos sendo formatados pela nossa experiência e às vezes estamos muito comodamente em situações péssimas para nós e sentimos um grande desconforto em situações que são saudáveis para nós. Então a compaixão vem também daqui, não é? Deste reconhecimento de como, do ponto de vista emocional, perdão, e até cognitivo, os nossos pensamentos mudam muito, ora queremos uma coisa, ora queremos o seu contrário, ora nos parece uma coisa, ora nos parece outra. Já estás a falar do quarto pilar da compaixão, não é? A compaixão pelo seu próprio processo. Pelo próprio processo. E que começa logo também no dia 1, não é? Na compaixão logo do início, porque às vezes nós podemos ficar muito irritados connosco próprios ou com o outro quando percebemos que o tivemos demasiado tempo numa relação que já não nos fazia bem, que já não nos servia, ou que permitimos coisas que sabemos que são inaceitáveis, mas fomos permitindo acontecerem, ou não demos a nossa voz ao que devíamos ter dado, calámos. Então às vezes também há uma zanga para connosco próprios no início do processo, ou para com o outro, que é preciso abraçar, acalmar e trazer aqui a compaixão para o nosso lado. Olha, eu ando encantadíssima com este pilar, compaixão pelo próprio processo, porque acho que é assim uma coisa muito esquecida nestes momentos mais adversos, nos momentos mais desafiantes da vida, que é termos compaixão pelo nosso próprio processo. E eu acho que quando se toma uma decisão desta natureza que obriga a mudanças grandes, pararmos para nos perguntarmos a nós próprios: eu estou a encaminhar isto com compaixão, eu estou de facto a encaminhar este momento, a tomar decisões, a conduzir esta fase da minha vida com compaixão por mim próprio? E isso
é uma pergunta muito, muito importante. Se eu não me estou a punir? Não. Sim, isso é logo uma boa pista, não é? Se nos estivermos a punir, a penalizar, a castigar, a culpabilizar, provavelmente não estamos de todo a muitas ser vezes compassivos. acontece isso. Vamos recebendo pessoas que percebemos que estão a aceitar coisas como forma de se punirem elas próprias, que é eu mereço isto. Também quem me mandou a mim ter permitido tal, agora vou ter que aguentar. Agora vou ter que aguentar. Fui eu que escolhi esta pessoa, agora vou ter que aguentar. Fui eu que escolhi e aceitei comprar-se esta casa, agora vou ter que aguentar, não é? Esta coisa do agora vai ter que ser. De alguma forma uma punição. A compaixão é este olhar gentil, generoso, amoroso para connosco, não é? No outro dia um pai dizia-me, um bocado frustrado e com muita razão, que estou a colher aquilo que semeei. E é verdade, isto é, de alguma forma isto também é verdade, muitas das coisas que estamos a viver agora têm a ver com decisões que fomos tomando até àquele momento, com toda a certeza. Mas compaixão nesse momento é lembrarmos que sim, eu estou a colher aquilo que semeei, mas as sementes que lancei à terra não tínhamos a certeza do que era. Há sementes que só depois de germinar e de brotar e de começar a dar fruto é que nós percebemos o que estava lá plantado. A gentileza é esta, não é? É lembrar que não era garantido o que é que aquela semente ali estava, não era garantido o que é que o solo ia fazer com a semente, não era garantido as condições de água, de luz, de temperatura. Não é verdade que nós plantámos exatamente aquilo. Sim, nós somos agentes ativos nesse processo de plantar e cuidar, mas não está tudo na nossa mão, não é verdade. Nós não sabemos como é que o outro vai interagir, não é? E somos muitas vezes surpreendidos, não é? Sim. Da melhor forma ou da pior? Ou da pior. E muitas vezes andamos a semear com muita esperança e com muito desejo que as coisas pudessem correr bem, mas não correram. Então, trazer a gentileza, a compaixão é lembrar disto, que é sim, eu sou um agente ativo em tudo isto, sim, eu tenho responsabilidade em muita coisa que aconteceu, mas sou só uma pessoa, não controlava tudo o que estava a acontecer e posso ser generoso comigo e amoroso comigo para seguir. Não é? Eu acho sempre que é importante, um bom exercício é quando começamos neste diálogo interno a dizer coisas às vezes assim bem penosas, bem agressivas para nós, lembrar se diríamos isto ao nosso melhor amigo, à nossa melhor amiga, a um filho, não é? E se não diríamos, porque é que dizemos a nós, não é? Porque é que perante esta situação, ok, se fosse a minha melhor amiga a passar por isto, eu ia estar-lhe a dizer que ganda estúpida, como é que aceitaste uma coisa? Não ia, eu não ia fazer isto à minha melhor amiga, portanto, porque é que haveria de fazer isso comigo? Porque é que hei de falar comigo dessa forma, não é? Então é essa capacidade de darmos escola a nós próprios. Acho que é um convite, é isso. Um convite assim importante. Sim, para sermos amorosos, para dar cola a nós próprios, para trazer esse olhar humano. Somos só pessoas. Acho que já ficou aqui umas dicas, aqui muitos passos. Muitos passos. Como é que podemos, neste momento, nos organizarmos? Quais são os passos que podemos dar? Ligados aqui aos pilares do divórcio consciente, que eu acho que é uma ferramenta bastante orientadora para este momento de transformação. Cuidando destes dois lados tão importantes da nossa vertente humana, não é? Por um lado, questões emocionais, questões internas nossas, mas depois também com questões práticas, com questões externas, que têm que ser, obviamente, ambos os lados cuidados, ambos os lados respeitados e acautelados, para que um momento de mudança possa correr da forma dentro sabendo que as mudanças trazem muitos imprevistos, trazem muitas questões novas que nós não sabemos a resposta, mas acautelar que ela possa decorrer da melhor forma. Sim, surgiu-me aqui uma palavra que agora escapou. Possibilitadora. Gosto. Possibilitadora. Obrigada, Marcela. Obrigada, Mafalda.